Mas o que ninguém vê são os bastidores, pensando como é que eu melhoro essa técnica, o que mais pode ser feito, como é que eu consigo elevar ainda mais e trazer cura para as pessoas. É o famoso trabalhar de graça, né? Então me dá um case, eu pego um case, eu construo aquele case, eu te provo o resultado, eu pego outro cliente, depois eu pego o outro e em algum momento eu não preciso mais fazer isso. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Como Você Marca, o podcast que fala sobre como as marcas e as pessoas criam experiências em seus negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, fundador e CEO da Fito, a agência de eventos das melhores empresas do Brasil. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como ciência, inovação e ética podem se transformar em marca, posicionamento e legado. Comigo hoje, a doutora, biomédica, cientista e fundadora da Plasma Vita, empresa pioneira no Brasil em plasma rico, em plaquetas e células-tronco, com metodologias patenteadas e atuação internacional. Doutora Fabiana Marques, seja muito bem-vinda ao Como Você Marca. Muito obrigada, Rodrigo. Uma satisfação enorme estar aqui nesse bate-papo com você. Muito bom, agradeço a visita e muito curioso para aprender mais sobre esse mercado. Mercado diferente, mercado importante e que eu particularmente conheço pouco, então vamos explorar. Vamos. Minha primeira pergunta é: como você traduziu algo extremamente técnico, por ser doutora, por estar nessa área, em uma comunicação clara, em algo mais leve, sem que você perca a credibilidade? O primeiro passo foi humanizar, porque a ciência em si, dependendo de como ela é encarada, ela pode ser engessada. Então, o primeiro passo foi humanizar a ciência, mostrar que através da ciência você pode regenerar o teu corpo, a tua alma, a tua essência. Então, não é só falar sobre células, sobre medicina regenerativa, é muito mais profundo. Então, é humanizar mesmo, porque seria muito fácil apenas falar sobre a parte celular se eu não escutasse o paciente. Eu preciso entrar dentro da história do paciente, eu preciso ter esse lado humano. Então, assim, é além de uma ciência convencional. Isso faz toda a diferença. Muda. Diferente pra caramba. Muda. Você muda a história de uma pessoa, né? Uma coisa assim que você para e pensa e fala, tá, onde está o poder de cura? Será que está só na célula? Será? Pergunta difícil. É uma pergunta difícil? Sim. E esse trabalho da Plasma Vita aí, da sua trajetória com medicina regenerativa, com células-tronco, com plasma, com tudo que você faz hoje. Pro leigo mesmo, aqui aproveitando, né, para quem não conhece, quais os benefícios, quais são as entregas, o que vocês promovem ali de solução mesmo, dentro da companhia? A primeira coisa, nós identificamos o que o paciente tem, seja uma lesão de ombro, joelho, quadril, tornozelo. E além de identificar qual é o tipo de lesão, vou voltar um pouquinho antes, tá? Tanto o plasma rico em plaquetas quanto as células-tronco são produtos provenientes do próprio sangue do paciente. Esses produtos são chamados de produtos ortobiológicos. Tá. Então, assim, imagina você promover um processo de cura através da tua própria célula. E, além disso, estudar todo o terreno biológico. Por quê? É importante que o paciente entenda o seguinte: é fundamental regenerar a célula? É fundamental. Só que a célula, como é que ela expande? A hora que a tua cabeça, a tua consciência também expande. Porque tem paciente que chega para mim e fala assim: ah, doutora Fabiana, eu vou começar a usar o plasma, eu vou começar a usar a célula-tronco, tô com uma lesão de cartilagem no joelho que eu tô tratando há tantos anos, nada resolveu. Esse plasma ou essa célula-tronco vai resolver em uma aplicação? A minha resposta sempre é: não é milagre, é ciência pura, atrelado a um poder de consciência, atrelado a
que você entenda o poder de cura que existe dentro do teu corpo e dentro da tua mente. Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque quando o paciente, exemplo, ele chega com aquelas dúvidas, né? Ah, eu vou começar o tratamento, será que vai funcionar? Será que no meu caso eu vou ficar 100% curado? Quando ele chega com esse mecanismo de dúvida, é impressionante o que eu tive que aprender lá atrás com uma paciente de 90 e poucos anos, uma senhorinha italiana, bonitinha. Uma vez na sala de espera de um ortopedista, ela já tinha feito o tratamento nos 2 ombros e ela ia fazer o tratamento no joelho. Aí ela estava sentada na sala de espera, ao lado de uma outra paciente que ia fazer pela primeira vez. A paciente da primeira vez perguntava assim para ela: será que vai funcionar? Será que a doutora Fabiana realmente sabe o que ela está fazendo? Será que o doutor, que era o ortopedista em questão, será que ele tem experiência? Será que era tanto será? E a secretária passa e escuta a paciente, a italianinha de 90 e poucos anos, falando: tira o será da sua vida. Tira o será. Toda vez que você fala o será, você está anulando a sua fé. É como se você não acreditasse no poder que tem dentro do teu corpo. Tira o será. Entra naquela sala, a hora que você for fazer o procedimento, entendendo que você está diante da profissional que mais estudou sobre isso no Brasil. Ela sabe exatamente o que ela vai fazer. Só que se você não acreditar, ela pode fazer o melhor tratamento do mundo e não vai funcionar. E aí a secretária diz que escuta a paciente de 90 e poucos anos falando assim: já entra lá com uma postura diferente. Entra lá com o seguinte gatilho: a minha própria célula vai regenerar a lesão que eu tenho no meu joelho. Rodrigo, foi impressionante. Eu nem sabia dessa história. Eu fiquei sabendo depois, quando a paciente entra na sala, eu vou cumprimentá-la, ela já me abraça e ela fala assim: doutora, eu acredito. Eu já entro aqui agora diferente. Eu entrei nessa clínica hoje cheia de medos, mas eu entro aqui acreditando que através da minha célula e através da minha... Como é que vocês brincam aí? Eu não sei o nome em inglês. Eu falei, mindset. Ela, sim, então, mas eu vou falar cabeça. Através da minha cabeça, eu vou potencializar o que o meu corpo tem de melhor. Aí eu brinco com ela, eu falo, bingo, é isso. Porque aquele paciente que não acredita, ou aquele médico que não acredita, de verdade, é isso. Você pode fazer o melhor tratamento do mundo, da forma mais séria do mundo. Mas se ele não acreditar, é como se você estivesse colocando água no joelho dele. A célula não vai nem potencializar, porque o interno dele não foi tratado. Olha a diferença disso. Tem tanta pergunta agora. Eu mudei todo o roteiro. Estou aqui para isso. Eu sou espírita, então eu entendo um pouco do lado, né, de religião, e o poder da palavra, o poder do pensamento e tudo mais. Como que você usa a partir da ciência? Então, assim, eu tenho perguntas da ciência atrelado à religião. Você tem essa conexão e essa explicação também vem a partir disso. Uma pergunta, Tá. Se não tiver boa eu reformulo. Ok. Então, a outra pergunta é como você quebra a subjeção, e aí em vendas, da pessoa que não é crente, que ela não acredita nisso. Tem a pergunta, terceira pergunta, eu já chego nela, que é do meu pai, que é um bom exemplo. Tá. Que a pessoa não acredita nisso, ela é cética, e como que você convence para ela ser tratada, para ela acreditar nisso. É uma objeção de venda, se eu olhar para o processo comercial. Acho primeiro essas duas perguntas. Tá. Eu recebo exatamente esse tipo de pergunta, tá? Porque a sequência de tudo o paciente passa com o médico, o especialista, e eu como biomédica,
Não cabe a mim indicar o tratamento, cabe ao médico especialista. Esse médico, ele é chamado de, entre aspas, o dono do paciente. Não é que ele é o dono, é que ele estudou para ele poder indicar de forma assertiva o tratamento. Quando o médico, ele indica o tratamento, seja com o plasma ou com as células-tronco, claro que aquele paciente sai daquela consulta cheio de dúvidas. Ele é um paciente leigo, não é um procedimento que para ele escutou falar em todas as esquinas. Não, é novo. Então ele sai dali cheio de dúvidas. E eu adoro os pacientes que têm dúvidas, porque eles me fazem perguntas assim muito profundas e é legal poder explicar. O paciente me fala assim, tá, eu vou fazer uma aplicação. Quanto tempo depois eu vou ficar, exemplo, com o meu joelho totalmente regenerado, recuperado? Alguns ainda falam assim, o médico me disse, eu passei com um ortopedista X, YZ, 4, 5 ortopedistas, todos me disseram que no meu caso não há o que se fazer, eu tenho que colocar uma prótese no meu joelho. Eles me deram um diagnóstico final. Aí o paciente fala, só que agora eu passei com esse outro ortopedista e esse outro ortopedista me indicou esse tratamento que eu ainda não conheço e eu preciso entender qual que é a diferença de um tratamento ou outro. E aí eu trago o paciente para uma realidade que ele precisa entender com uma linguagem muito simples. Eu falo para o paciente, olha, uma coisa é você ir para o centro cirúrgico, tá? O médico te disse que você tem um diagnóstico de colocar uma prótese no seu joelho. Ok. Se você colocar uma prótese, você vai colocar um mecanismo estranho no teu joelho. O teu joelho pode vir a rejeitar. Sim. Uma prótese hoje, ela é caríssima. Ela chega assim, ela bate acima de 100 mil reais, ainda mais se for uma prótese de uma marca renomada. Aí a pessoa coloca aquela prótese e o organismo dela pode rejeitar. Quando ela decide entender que ela pode, antes de já partir por uma prótese que pode ser agressiva, o organismo dela rejeitar, etc. Quando ela decide entender, calma, o que dá para fazer antes? Aí tem paciente que me fala, tá, então você está querendo dizer que estamos falando de um tratamento paliativo? Eu respondo para o paciente, não. Estamos falando de um tratamento revolucionário. Estamos falando de um tratamento altamente comprovado, de forma científica. É ciência pura comprovada, não é uma coisa de achismos. Nós validamos todo um protocolo, validamos todo um método. Tanto é que hoje a Plasmavita é a única empresa no Brasil que tem 27 mil casos documentados. Caramba. Isso é uma marca histórica. Então, assim, a Plasmavita não começa anteontem. Tanto é que até é curioso e notório dizer o seguinte, lá atrás, quando eu fundo a Plasmavita, muitos médicos não acreditavam. Eles achavam que aquilo novo, diferente, eles achavam que aquilo que seria colocado, exemplo, no joelho do paciente, eles até brincavam, eles falavam, isso é placebo, isso não funciona. Sim. É a mesma objeção da homeopatia, por exemplo, claro, diferente, mas... Claro. E os médicos falam, faz esse tratamento, mas não deixa de fazer o tradicional, vamos falar assim, né? Mas... E foi assim, foi muito pensado. Por quê? Lá atrás, um pouquinho antes de fundar a Plasmavita, eu perdi a minha mãe. Ela teve um câncer seríssimo, 44 anos. Nova pra caramba. Eu descobri em novembro, ela morreu em dezembro. Foi muito rápido, foi um câncer de garganta. Só que foi no ano que eu tinha me formado como biomédica. Naquele ano, o biomédico, ele sempre tem... Você pode ser um biomédico morno, você pode ser um biomédico muito foda, muito ferrado. Tá. Naquele ano, eu perco a minha mãe, ela com 44 anos, eu jurei para mim mesma que eu descobriria a cura para o câncer. Olha a audácia. Isso foi audacioso. Isso foi audacioso. Tá. A cura para o câncer eu não descobri. Só que eu tinha duas opções. Um mês e pouco depois que tinha perdido a minha mãe,
eu sento. Sabe quando você centraliza você com Deus? E a gente tem uma seguinte conversa. Eu tenho 2 opções. Ou entrar numa depressão profunda, porque eu perdi a pessoa que eu mais amava. O amor entre mãe e filha é um absurdo. E tão jovem. Né? Tão jovem. Uhum. Ou fazer algo totalmente diferente. Eu, como sempre fui muito cientista, mas uma cientista que pensa diferente, eu pensei, puxa, e se eu fizer uma viagem, né? Ou para a Europa, conhecer outros ares, descobrir novas culturas. E aí eu acabo indo para a Espanha. Quando eu chego na Espanha, eu fiquei sabendo através de um médico que estava aqui no Brasil que ia ter um congresso de medicina regenerativa em Valência, na Espanha. E eu falo, quer saber? Por que não? Já que tô aqui. Já que tô aqui. Sempre fui muito estudiosa. Uhum. Falei, por que não? Legal. Claro que foi uma situação totalmente inusitada. Totalmente inusitada. Eu chego num congresso que a Europa inteira falando de medicina regenerativa. Aí é importante explicar por que o termo medicina regenerativa. Porque dentro de medicina regenerativa, nós temos as células, os protocolos, que aí estão envolvidos o plasma rico em plaquetas, as células-tronco, até a parte de ozônio. Ozônio hoje também entra no rol de medicina regenerativa. Uhum. Só que aquilo, para mim, era tudo muito novo. Nossa. Eu era uma biomédica, recém-formada. Até hoje, se for ver algo novo. Recém-formada, recém-órfã de mãe, mas que tinha uma chama gritando, falando, não, nada é por acaso. Quando eu chego nesse congresso, que eu escuto os termos medicina regenerativa, o poder de cura através das células, eu sempre fui uma biomédica assim que eu sempre fui apaixonada pelos processos de cura. Só que o que eu não entendia naquela época, imagina, 20 e poucos anos, ainda crua, né? O que eu não entendia é que a cura ela podia ser maior, mas muito maior, numa intensidade muito maior. Então eu vou para o congresso tem uma duração de 3 dias. Por coincidência, o médico que estava ministrando o congresso, Dr. Ramon Cugat, a maior referência em medicina regenerativa na Espanha. Eu não tinha noção da dimensão do nome dele, mas eu fico conhecendo a esposa dele, que também é biomédica. Acontece um encantamento entre eu, ele e a esposa. E quando acaba o congresso, eu ainda brinco com eles nos cafés que tem. Eu falo para eles assim, lá atrás, pouquinho tempo, eu estava na bancada da minha faculdade e eu ouvi uma frase. A frase foi: você pode ser um biomédico que você vai ser um técnico de luxo, ou você pode ser um biomédico que vai revolucionar a medicina. Um biomédico com um B maiúsculo. E quando eu conto isso para o Dr. Ramon Cugat, eu falei para ele, doutor, eu achei que tinha caído de paraquedas no seu congresso, mas algo me diz que não. É maior. Ele fica encantado e ele fala, olha, eu tenho aqui em Valência, na Espanha, o meu Instituto Biotecnológico. Quer conhecer? Rodrigo, foi impressionante. Pois é. No dia seguinte, eu estava dentro do Instituto Biotecnológico dele. Foi absurdo. E aí eu fui vendo vários protocolos, várias formas de fazer tanto o plasma quanto as células-tronco. E aí eu achei que aquele dia eu ficaria apenas um dia ali com eles, fazendo uma visita técnica. Eu achei. Só que a intuição gritava, é maior, é melhor, e não vai parar aqui. A coisa acontece com uma grandiosidade tão brilhante que a gente acaba conversando muito, eles me mostrando vários campos e eu também trazendo ideias. A gente faz muita conexão para encurtar. Eu acabo ficando 6 meses. Era um congresso de 3 dias. Passeio, né? Não, foi um passeio assim maravilhoso.
E eu vi naquele congresso muitos médicos, Itália, França, Suíça, da própria Alemanha. Eu vi toda a expansão da Europa falando em medicina regenerativa. Aquilo começa a ferver dentro de mim e eu fico com o seguinte pensamento, eu falo, puxa, mas e o Brasil? Tá muito atrasado, ninguém fala disso ainda lá. Quando eu volto, depois de 6 meses, eu volto determinada a trazer isso para o Brasil. Eu falo, não dá para o Brasil ficar atrás, porque o Brasil é extremamente abundante. Claro, a gente sabe que existem algumas particularidades na área da saúde que engessam, mas quando eu volto pensando, não, alguém tem que fazer diferença. Eu decidi ser aquela biomédica com B maiúsculo. Eu vou visitar médico por médico. Eu sabia, no começo, eu já sabia que eu ia ouvir... É um baita desafio. Não funciona, é placebo. Não acredito. Não acredito. Teve médico que riu da minha cara, em visita técnica. Você não acredita por quê? Não acredito porque cada um tem um protocolo, cada um faz de um jeito, não acredito porque eu acho que é placebo, não acredito porque não tem trabalho científico comprovado. Cada um tinha uma desculpa. Sim. E foi impressionante. Sabe o que eu fiz? Para cada um que tinha uma desculpa, eu falava, doutor, me dá um caso. Pega aquele caso que você não sabe mais o que você vai fazer. Aquele caso que você... Caso perdido. Que você já fez todos os tratamentos possíveis e imagináveis e você não sabe mais o que você vai fazer e me dá uma oportunidade. Coloca na minha mão. E aí ele me falava assim, você quer que eu vou testar o teu protocolo? Eu falava, não. Você vai testar o poder de cura deste paciente através de um protocolo. Isso sim, mas é o poder de cura. Uhum. Rodrigo, alguns brincavam, falavam assim, petulante, né? Peituda, né? Mas pra falar com o médico tem que... Mas eu sabia, eu tinha ficado 6 meses. Você confiava muito naquilo. Eu sabia exatamente aonde estavam os acertos, aonde estavam os erros e o que precisava ser ajustado. Eu sabia exatamente. Eu tinha toda a base científica e tinha vivenciado o outro lado também. Então, hoje, quando eu explico isso pro paciente, voltando na tua pergunta, eu falo pro paciente, não é milagre, é ciência pura, é ciência que vai regenerar a tua vida. Só que você precisa deixar regenerar, não é apenas a tua célula. Deixa regenerar a tua vida numa escala maior. Acredita que vai resolver, mas acredita potencializando a sua fé. Uhum. Tem paciente que me liga depois da aplicação, tá? Eles falam, doutora, eu lembrei do gancho que você me disse. Eu cheguei na minha casa, eu fui assistir uma novela, fui assistir um futebol. Eu tava lá, massageando a área onde foi colocada a célula. E eu ensino eles, eu falo a seguinte frase. A minha célula está regenerando a minha lesão. A minha fé já potencializou o que a minha célula tem para entregar de melhor. A hora que a pessoa entende isso, ela palavras entende. De afirmação. Palavras de afirmação. Uhum. E aí é milagre? Te digo que não. É tratamento, é expansão de consciência, é evolução. É a pessoa falar, puxa, não foi apenas talvez um ácido hialurônico que só vai lubrificar o joelho, o ombro. Não. Aquela célula, eu pude, através da minha energia, potencializar que ela recuperasse a minha lesão. Então é diferente a posição. Sim. É muito diferente, muito. Muito complexo, Rodrigo. Não, super interessante. Então, dá para tirar muita coisa do que você acabou de falar. Na hora que a gente traduz para negócio ou para quem também não pegou, porque é um assunto muito inteligente, a forma que você explicou. Então, eu consigo pegar, olhando para o âmbito empresarial, que você é uma empresária. Eu confiar no que eu faço, acreditar no meu potencial lá novinha, né? Quando a gente é jovem, a gente também tem essa energia e carrega isso, mas podemos ter na vida inteira. E como eu pego um case
Então, você me dá uma oportunidade. Então, você pegou esse protocolo, falou, tá, você não acredita? Então, me dá que eu te provo que eu entrego isso. Então, é o famoso trabalhar de graça, né? Então, me dá um case, eu pego um case, eu construo aquele case, eu te provo o resultado, eu pego outro cliente, depois eu pego o outro e em algum momento eu não preciso mais fazer isso. Então, para quem está no começo, ou tentando produto novo, serviço novo, não tem abertura, mas eu não quero, dá para fazer, né? Então, vários aprendizados. Então, eu deixo o convite para todo mundo voltar e estudar essa resposta, entender, porque tem muito mais do que eu acabei de tentar traduzir aqui do que foi falado. E tem palavras de afirmação, tem uma série de coisas que a gente sabe que funcionam. Funciona. Mas muitas vezes a gente não quer acreditar nisso. Aí outra conversa. Espera. E aí até pegar esse exemplo do meu pai, e depois eu mando para ele. Ele teve o tendão rompido do ombro, e aí você não consegue levantar, tem uma certa idade que já naturalmente rompe, né? Foi para operação com super profissional, que trata atleta da seleção brasileira, blá, 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 blá. Ele caiu na porcentagem dos que dá errado a operação. Aí encapsulou o ombro, o tendão rompeu de novo, e aí não vai mais cair numa operação. Chegou a ficar com o ombro congelado? Eu Não. acho que ficou, não subir, tem que fazer bastante físio. Agora tá um pouquinho, mas a cartilagem, né, não sei, tudo fica encapsulado, não sei o termo adequado. É esse termo, encapsulado. Encapsula, e aí fisioterapia, beleza. Ainda não tá do jeito que fica agradável. Uhum. Ele seria um paciente ele seria um caso de usar a célula-tronco, usar o plasma para, eu sei que, imagino que não vá ligar o tendão novamente, mas vai melhorar muito. Só que aí a gente tem que trabalhar nesse paciente na mentalidade também, que é um cara um pouco mais cético. Esse é um caso que cairia para você. Totalmente. Legal. Totalmente. Vou te dar exemplo. Na Plasma Vita nós temos 27 mil casos documentados. Grande parte desse volume são também atletas. Uhum. Atletas de elite, seja do futebol, seja do tênis, da natação. O pessoal do CrossFit é um bom cliente. Totalmente. E assim, há um tempo atrás, o goleiro, Rogério Ceni, aconteceu exatamente o que aconteceu com teu pai. Ele sofreu uma lesão, na época ele ainda era goleiro do São Paulo, e ele foi pegar uma bola no gol, e aí ele rompe o manguito rotador, que é o tendão do ombro. Rodrigo, foi impressionante, porque o Rogério Ceni precisou ir para uma cirurgia, onde nós precisamos fazer a reconstrução desse manguito. Imagina um cadastro de tênis, para que a audiência entenda de uma maneira muito clara. Isso. Imagina um cadastro de tênis, ele tem mais ou menos essa espessura, certo? Então imagina um cadastro de tênis que aconteceu isso aqui. Ele rompeu. Ele pode romper parcialmente, que aí vai ficar só um fiozinho aqui no meio. No caso dele, ele rompeu totalmente. Então ele foi para uma cirurgia. E aí nessa cirurgia, eu realizei a técnica do plasma rico em plaquetas. O médico operou o Rogério Ceni. E bem na área onde ele tinha a lesão desse rompimento do tendão, nós colocamos o plasma rico em plaquetas em volta. O que aconteceu? Se ele não tivesse usado o plasma rico em plaquetas, o Ceni ia levar mais ou menos entre 9 a 11 meses para voltar com físio, aos jogos, com fisioterapia ali, seria no mínimo umas 200 sessões de fisioterapia. Tá. Quando o médico ortopedista, ele opta por fazer a cirurgia e usar o plasma, nós recobrimos toda a área do manguito rotador dele que estava lesionada. Rodrigo, passa-se 1 mês e 11 dias. A delegação do São Paulo, que na época ele era goleiro do São Paulo, me liga e fala: doutora Fabiana, o Ceni está treinando. Caraca. Ele volta a treinar. E aí nós puxamos os exames para verificar toda a parte do crescimento, totalmente reconstruído. Aquilo leva ao seguinte insight, no caso do teu pai. Se já tivesse feito na primeira cirurgia, seja o plasma, ou seja, as células-tronco, não ia ficar encapsulado.
a própria célula dele já teria regenerado justamente essa parte que foi lesionada. Ele chegou a fazer fisioterapia, isso ou não? Fez bastante tempo, fez. Porque a parte de fisioterapia, ela é extensa, ela é complexa, e o paciente dói bastante o processo todo, né? O paciente cansa, né? Então, assim, teria sido uma outra história. Interessantíssimo. Teria sido bem diferente. Hoje, ele mexe? Mexe. Mas eu acho que ainda tem espaço para melhoria. Tem dor? Dor, acho que não. Tá, mas dor não. Acho que não. Mas arco reflexo, ele chega a virar? O giro do ombro dele é completo? Acho que não. Ou ele é parcial? Acho que é parcial. Ah, entendi. Então, se é parcial, temos tempo. Tem. Depois a gente conversa. Tá, mas ótimo, porque para quem tá nos ouvindo é um assunto também que a gente não é todo dia que se fala, e com essa explicação, nossa, fica simples. Então, muito interessante. Muito interessante. Gostei bastante. Deixa eu voltar agora aqui para a pauta. Volta. Comunicação, porque a gente fala aqui sobre marca, né? Então, e você sabe explicar tudo isso muito bem, tem uma narrativa muito bem construída, temos quebra de objeção, eu tô avaliando aqui o seu storytelling, então você é uma vendedora nata. Com certeza. Mas o que muda na nossa carreira de um profissional de saúde, um profissional do seu mercado, quando entende que comunicar bem te leva para outros lugares? Eu entendo o seguinte, seja um médico ou seja um profissional da saúde, ele não pode ser limitado a ficar com aquela autoridade de jaleco. Sabe aquela autoridade? Eu sou o blaster porque eu uso um jaleco branco, porque eu sou um biomédico, porque eu sou um farmacêutico, ou porque eu sou um médico. Não. É além disso. Ele tem que entender o seguinte, que é preciso expandir até como empresário. Muitos médicos hoje, eles não entendem o seguinte, eles têm X tratamentos para oferecer nas suas clínicas, mas eles não entendem, e é essa parte que a Plasmavita traz como expansão, mostrar o seguinte, tá, você tem isso na tua clínica. E se você começar a entregar para o teu paciente processos mesmo de tratamento através da ciência que vai curar o teu paciente, mas de uma maneira sistêmica, maior. Quando o médico começa a entender isso, o nome Plasmavita não foi à toa. Lá atrás, quando eu comecei com o maior nome de cirurgia do joelho do nosso país, Dr. René Abdala. E nos primeiros tratamentos, nos primeiros protocolos, quando eu ainda estava validando a minha técnica, ele falava assim, esse plasma que você faz é um plasma da vida. Eu pego um paciente que ele estava assim já evoluindo para ir para uma cadeira de rodas. E não estamos falando de um paciente só idoso, não. Às vezes um paciente jovem, 40, 50 anos, mas já evoluindo para uma cadeira de rodas. Aí nós fazemos a aplicação do plasma, a gente tira o paciente daquela situação de evoluir para uma cadeira de rodas ou evoluir para uma prótese e receber o plasma dele, feito com a própria célula, o plasma que mudou a vida daquele paciente. O paciente sai daquela fase que ele estava começando a limitar movimentos, qualidade de vida, deixando de treinar. E aí esse Dr. René, que é o grande ícone do Brasil, ele falava, esse plasma é o plasma da vida. Aquilo abre toda uma expansão na minha cabeça e eu entendo que sim, é o plasma da vida. Na época eu não tinha nem pensamento de abrir a Plasmavita, nada disso. Mas aí vem muito forte dentro do meu coração. Mas por que não? O espanhol fez. Quando eu fico lá 6 meses, eu vi simplesmente todo o dossiê dele com 150 mil casos. E ele não fez só na ortopedia. Ele fez na ortopedia, o Instituto Biotecnológico dele lá, prédio comercial grande, em cada andar, em cada laje, ele fez uma especialidade médica
atrelado com o plasma e com as células-tronco. Então, ele atendia a ortopedia, ele atendia a cirurgia plástica, ele atendia a bucomaxilo, cada andar uma especialidade. Então, eu entendo, é maior, isso precisa vir com muita força aqui. Não é um ou outro médico acreditando de forma avulsa. Não, isso tem que revolucionar. Isso precisa ser um marco na história. E de verdade, Rodrigo, vem muito forte assim, não é sobre ego, não. É sobre eco. O que a pessoa precisa ouvir. Tá, a minha célula, ela regenerou através da minha mente que expandiu, eu dei essa liberdade, eu potencializei a minha fé e sim, eu estou regenerado. A hora que a pessoa entende a dimensão disso, viramos o jogo. Total. E aí entra nos profissionais da saúde, que aí eu volto na tua pergunta. Porque o médico também precisa entender isso. Sim, muito profundo. Profundo, né? Sim, e os paralelos aqui na cabeça do empresário. Na hora que a gente olha para... Com certeza tem a fatia dos médicos que acreditam e os que não acreditam, mas isso está no seu processo de definição do cliente ideal, que é o ICP, né, que o mercado adora falar hoje sobre. Então, claro que você não vai tentar doutrinar o médico ou a médica que não se interessa por isso. Para que eu vou falar com esse perfil, sendo que tem um monte de outros que acreditam no que eu acredito e eu consigo explicar tudo isso, treiná-los, né, de certa maneira, para amplificar, para o eco ser maior da minha entrega, né, do que eu acredito e da transformação que eu causo na vida das pessoas que estão usando os nossos tratamentos. Então fica muito forte. Mas olha como... E algo de verdade, né? Não é uma narrativa por... um storytelling porque eu preciso de uma narrativa bonitinha. Não, é a narrativa do que você faz, né? Então isso aí potencializa ainda mais o negócio. Mas olha como o jogo já está virando. Lembra que eu te falei que lá atrás eu tinha médicos que eu visitava, eles riam, falavam que era placebo, que não acreditavam, que não tinha trabalho científico publicado. Era isso o que eu ouvia como objeção. Hoje, esses mesmos médicos que duvidavam, que não acreditavam. Rodrigo, eu vou nos congressos, eles só faltam colocar tapete vermelho. Doutora Fabiana, nós precisamos ouvi-la. Mudou. Então, assim, foi todo um movimento. Claro que não foi de um dia para a noite. Claro. Mas foi um processo de conscientização. De educação. Não, de educação total, total. Então, assim, até alguns médicos há pouco tempo atrás, eles nem falavam nas redes sociais. Eu já trabalho com medicina regenerativa, eu já trabalho com ortobiológicos. Aí, ortobiológicos, eu estou falando do plasma e das células-tronco. Hoje, você olha o Instagram daquele médico, se ele não fala isso, e se ele for um médico de uma mente expansiva, se for um médico que frequenta congressos, que está sempre se aprimorando, ele entende o seguinte: eu estou ficando para trás. Porque a situação trocou. Antes era o médico que oferecia o tratamento para o paciente. Agora é o paciente que chega e fala: eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que você trabalha com medicina regenerativa. Eu quero regenerar o meu corpo. Então ele já chega com essa força. Sim. É muito... impossível. Eu sou suspeita a falar, Rodrigo, porque eu fiquei apaixonada desde quando tive o primeiro contato, né? E aí, sobre essa construção de marca e educação no mercado, você fez mais difícil? Porque a gente está vivendo o mundo do podcast, do Instagram, do LinkedIn, do TikTok, que é muito mais fácil a gente ampliar a nossa mensagem e questão de posicionamento, mas... você construiu lá no offline, você educou o mercado de uma forma e você inverteu essa situação, né? Agora as pessoas te procuram, os clientes, para entenderem mais e usarem o seu método, enfim, tudo que você faz hoje. Como que foi esse processo de educação do mercado? O que você fez para chegar nesse lugar de autoridade? Foi de uma maneira muito respeitosa, porque eu precisava tomar muitos cuidados. Porque existe uma competição em todas as áreas. Na medicina, essa competição não é diferente. É difícil você trazer
uma técnica diferente, saber como posicionar, ainda mais com médicos que não acreditavam, e ainda mais sendo biomédica. Então eu precisava ser respeitosa, mas eu precisava provar através de dados científicos, não através de pesquisas de formas iniciais, mas através de dados muito, muito bem pautados, através de análise quantitativa, qualitativa. Então, assim, eu precisava mostrar para eles, eu sei o que eu estou falando. Não quer acreditar em mim? Não é aquela coisa, testa. Não quer acreditar em mim? Tem aqui, ó, esse trabalho publicado. Tem esse trabalho publicado. Olha, esse outro trabalho nesta revista de renome internacional. E aí eu fui mostrando com dados científicos. Porque uma coisa é eu te falar, outra coisa é eu te provar. Sim. E não é provar de qualquer forma, é provar com o que está publicado. E o melhor de tudo, né, Rodrigo? Porque como não tinha essa parte de redes sociais, era realmente ali no hands-on. Evento, congresso, revista, publicações, toda a parte científica para gerar esse Para gerar isso, e além disso, quando nós estávamos dentro dos centros cirúrgicos, com o paciente ali na mesa de cirurgia, o paciente estava sendo operado. Eu fazia uma contagem celular, eu mostrava para o médico assim, ó, a hora que ele entra na sala de cirurgia, nós conseguimos pegar um tubo de sangue, quantificar quanto ele tinha de células ali antes dele começar a ser operado. Acabou a cirurgia, eu tinha separado as células, certo? Eu pegava um outro tubo e fazia uma outra contagem. Não eu fazia. Mandava para o laboratório do hospital e pedia para o laboratório fazer essas contagens. Quando o médico acabava a cirurgia, ele estava tirando a luva, que ele tira a luva. Ele tira a luva e ele senta. Quando ele sentava, eu já estava com o laudo do laboratório. Não era eu, uma biomédica, falando, era o resultado do laboratório. Eu mostrava para ele, doutor, olha, o teu paciente começou, exemplo, tá? Com 150, 200 mil plaquetas, que isso é um valor inicial normal, e após a centrifugação das células, olha o quanto eu consegui entregar de incremento plaquetário, que eu tenho que subir aquele número de células. Sim. Quando eu mostrava o resultado do laboratório, ele falava, putz, ela sabe o que ela está fazendo. Tem ciência, tem técnica, tem protocolo, então ela sabe o que ela está fazendo. Aquele cara que não acreditava, ele já saía da cirurgia falando, olha, no próximo caso, eu quero a tua empresa, eu quero você, eu entendi, você me provou, não foi só um dado, não foi um achismo, não. Eu tinha que provar, Rodrigo. É aquela coisa, como é que você prova? Você prova com números, você prova com dados, você prova com resultados. Você tem que ser pautado, né? Incrível. Incrível, incrível. Hoje, olhando próximos 2 anos, 3 talvez, você busca educar mais o consumidor final, então o paciente do seu cliente, ou continuar educando o médico, ou os dois? O que é melhor hoje? Igual você falou, o paciente chega a falar, eu quero este tratamento porque eu já vi que existe a plasmavita, que tem... Então você está educando o consumidor final, ou o médico? O que o seu marketing, o que você está olhando para esse trabalho? Eu vejo como índice de importância os dois. Tá. Mas se tiver que priorizar, eu ainda priorizo o médico. Tá. Por quê? Porque a hora que o médico entende a importância do tratamento, aliás, até antes, quando ele entende que realmente é um tratamento, não é que o paciente vai fazer uma única aplicação, ele vai ficar 10 milhões de vezes curado e aquilo é um diagnóstico fechado. Mas a hora que o médico entende que é um tratamento, a hora que ele entende que aquele paciente dele não está sentenciado a se submeter a uma prótese. Aquele paciente, não é que ele tem que entrar num tratamento paliativo, não. Ele vai entrar num tratamento que está validado, que está comprovado cientificamente. Ele vai entrar num tratamento de uma empresa que tem toda uma casuística documentada. Então, a hora que esse médico entende isso como profissional, e ele entende também como business, porque todo mundo precisa ter
business. A hora que ele entende isso, aí a devolutiva dele para o paciente já é diferente, o posicionamento. Eles começam a falar a mesma linguagem do que eu falo. Eles falam para o paciente, olha, não é que eu vou fazer minha parte, você tem que fazer a sua. Não, o contrário. Nós vamos usar a tua própria célula num formato de tratamento. Além disso, você não vai ser atendido por qualquer empresa. Uma coisa é a empresa do XPTO, outra coisa é a biotecnologia Plasma Vita. Então, é uma empresa que eu confio, é uma empresa que eu vi todos os resultados. A hora que ele passa isso para o paciente já vem para a Plasma Vita com uma cabeça diferente. O paciente fala, ai, não tem achismo, né? Sim. Ai, já está comprovado. Legal. É um caso interessante, porque o médico não é o decisor, mas ele é um influenciador muito grande da decisão. Totalmente, totalmente. E aprendemos a demitir clientes também, tá? Eu imagino. É gostoso isso, porque a gente entende o seguinte, se não é um médico, seja ele qual for a especialidade, tá? Ortopedista, buco, dermato. Se não é um médico que ele está disposto, primeiro ponto, a estudar. Segundo ponto, estar aberto para o novo, já visualizando não é o futuro, é o presente e o futuro. Ele tem que estar com essa cabeça aberta. Porque aquele médico que já começa a situação assim, vou fazer para testar, vou fazer X número de casos, e ainda estou com algum receio, etc, etc. Tá bom, avaliamos. Estuda, vai para congresso, tem uma mente expansiva, está aberto. E antes de tudo isso, ele pensa primeiro no dinheiro ou ele pensa primeiro no paciente dele? A transformação, no resultado. Nossa. Né? É a definição do cliente, e a gente tem que demitir o cliente que não está alinhado com a gente. Exato. E infelizmente, sabe o que a gente ainda tem aqui no Brasil? A realidade nua e crua. Nós temos 70% de médicos que já usam a medicina regenerativa e nós temos ainda 30% de médicos que não conhecem ou não ouviram falar ou ainda estão naquela fase... agora eu acho que eu vou começar. Não, agora eu vou esperar um pouco mais. Não, ainda não estou totalmente preparado. Realidade Brasil. Porque existe também todo um trabalho da indústria farmacêutica em cima disso. Eu vou te fazer uma pergunta. Agora eu vou ser a entrevistadora. Vamos lá. Você acha que a indústria farmacêutica quer te ver com o teu joelho curado? Ou ela quer te vender cada vez mais medicamentos, fisioterapias? Com certeza, mais medicamento, mais fisioterapia, mais provas. Entramos numa briga de tubarões. Com certeza. Uma briga de tubarões. Só que agora, até a indústria farmacêutica está entendendo o seguinte, não vai dar para seguir. Precisa mudar. O posicionamento vai ter que ser outro. Exato. É aquela parte humana. Como é que a pessoa não vai ter direito a fazer o tratamento dela com as próprias células só porque eu, dono da indústria farmacêutica, preciso enriquecer cada vez mais? O posicionamento agora já está sendo diferente. Como é que eu, dono de indústria farmacêutica, ajudo a potencializar? Exato. Ele vai continuar vendendo. Vai mudar o produto. É isso. E que bom, né? Viver que bom, melhor para nós, né? Melhor pro consumidor final, pro cliente, né? E pergunta técnica importante com relação à parte regulatória. Tanto plasma quanto célula-tronco. No Brasil, como que estamos? Eu vou te falar um pouquinho fora do Brasil, e aí eu te trago já para o Brasil, tá? No Brasil, nós já temos a aprovação em mais de 32 países. Tá. Estados Unidos já estourou há muito tempo, Europa já estourou em vários países, e agora estourou um pouquinho na América Latina. Total são 32 países de forma mundo. Ok. No Brasil, nós estamos no seguinte status atual. Um pouquinho antes da pandemia, um mês antes da pandemia, houve uma reunião na Anvisa, lá em Brasília, onde eles trouxeram a vigilância sanitária da Espanha. Eu estive nessa reunião para a Espanha contar para o Brasil
Como é que faria para o Brasil validar aquilo? Rodrigo, a Espanha traz toda a parte de validação, mostra em slides, etc. O Brasil era tudo check, check, check. O Brasil tem tudo para essa liberação. Só que aí o que acontece? Um mês depois, entramos num caos chamado pandemia. A Anvisa entra com a seguinte desculpa: agora precisamos segurar isso um pouquinho, não vai dar para ficar olhando nem para o plasma, nem para as células-tronco agora, porque estamos com uma outra emergência aqui. Tá bom, ok. Só que a gente já passou essa fase de pandemia. Então a Anvisa já parou de ficar focada só em vacinas. E agora eles estão retomando os trabalhos. Estamos diante do Conselho Federal de Medicina. Conselho Federal de Medicina já sinalizando: não conseguimos segurar mais, os pacientes estão pedindo, os pacientes têm direito, as equipes médicas precisam, até para a própria alavancagem em suas clínicas, e estamos a 0,5 milímetro da aprovação final no Brasil. E aí o que o Conselho Federal de Medicina ainda sinaliza? As empresas que têm protocolos validados, padronizados e patenteados são as empresas que nós olharemos com maior força primeiro. Qual foi a empresa que fez todo esse exercício? A Plasmovita. Pioneira. Pioneira, e além de ser pioneira, fizemos todas as etapas do que precisava ser feito. Foi duro, foi árduo, não foi fácil, mas a gente sabia exatamente aonde dava para chegar. Na verdade, acho que não, porque ainda dá para chegar muito mais alto, e aí cada vez mais a gente fica pensando: ainda tá pouco, ainda dá para subir mais. Será que não dá para usar células-tronco para, por exemplo, não deixar que o Alzheimer evolua? Será que alguém já testou? Estou te dando spoiler de trabalhos que a gente já tem aí em paralelo. Isso é interessante. Interessantíssimo. Super. Então tá nos finalmente esse processo todo. Que interessante. Tá nos finalmente. Interessante. Caramba, eu tô aprendendo bastante aqui. É muita informação. Mas muito interessante. Muito, muito legal. Muito feliz de você estar aqui compartilhando isso com a gente. E olhando para tudo que você já construiu, o que ainda te desafia? Deixar um legado. A gente precisa disso, né? O que é um legado? Não é fazer um movimento, você resolve uma dor momentânea, e aí você vira as costas, um profissional faz, o outro faz, e depois entra num esquecimento. Deixar o legado é você fazer do modo certo, comprovar cientificamente, e a hora que você não estiver perto, tudo está sendo replicado naquela intensidade de movimento, intensidade de expansão daquela consciência, intensidade de saber que não foi por acaso, intensidade de saber que o poder de cura não está só na célula, ele está dentro do corpo. Então, assim, deixar esse legado é o maior desafio. Eu já estou conseguindo isso, porque, assim, quem não acreditava, agora... Já mudou. Já muda. Tapete vermelho. Tá bom. Só que isso não pode parar. Isso tem que ser maior. Tem que ser um movimento maior no sentido de: eu não entendia, agora eu entendo, agora eu não só aceito, como eu quero contribuir para a ciência potencializar. Tanto é que na Plasmovita, agora a gente tem a seguinte premissa: o que nós fazemos? Nós fazemos ciência que regenera a vida. É simplesmente isso. É simplesmente isso. Não é aquela coisa: eles prometem milagres? Não. Eles prometem um método? Não. Eles estão entregando só uma técnica que é uma receitinha de bolo? Não. É além disso. E essa parte de deixar esse legado, essa consciência, a gente tem feito com muita calma, muito respeito, muito no passo a passo mesmo. Mas a construção está sendo maravilhosa. E como você lida
com essa cobrança sua, porque é você cobrando você mesmo, né? Então eu quero deixar um legado, e um legado que muda a vida, muda muitas milhares, esperamos que milhões de vidas. Como que você cuida disso? Essa cobrança interna pra gente não se destruir também, buscando um legado, que é algo difícil. O que ninguém vê são os bastidores, né? É fácil você trazer uma inovação, você trazer um pioneirismo, agora que os protocolos estão validados, comprovados, atrelados a grandes trabalhos científicos, mas o que ninguém vê são os bastidores. Sabe aquelas noites assim que... Não é que... Eu não costumo dizer que são noites perdidas de sono. São noites assim, onde eu estive com meus cadernos de insight, pensando como é que eu melhoro essa técnica, como é que eu chego nesse estado aqui de excelência, porque isso é fundamental. Então, assim, é aquela questão de pensar assim, o que mais pode ser feito? Como é que eu consigo elevar ainda mais e trazer cura para as pessoas? E aí, de uma maneira, talvez ingênua da minha parte, eu pensei que era só isso, entregar um plasma muito bem feito, umas células-tronco muito bem feitas, e não era. Isso ainda era pequeno. Vou te contar o que aconteceu. Nós estamos agora em 26. No final de 2023, eu tive linfoma não Hodgkin. É um câncer. Quando eu descobri 3 bolas no pescoço, um câncer maligno. Caramba. Quando eu descobri, os médicos me deram 6 meses de vida. Caramba. E eu, como biomédica, foi péssimo. Eu estava entendendo tudo que estava acontecendo. Conhece tudo. Antes das equipes médicas chegarem no diagnóstico, eu já falava para eles o que eu tenho é linfoma, não Hodgkin, é maligno. Eu já dava o diagnóstico. Por quê? Sabe aquela coisa da intuição? Só que aí também eu tinha 2 opções. Ou entrar numa vibe, vamos dizer uma vibe? Sim. Uma vibe de coitadismo, Já era, porque né? comigo... E o mais curioso, né? Que antes de fundar a Plasmavita, eu fui diretora no Albert Einstein. E eu era chefe de um setor que só tratava linfoma não Hodgkin. Cara. Eu só não queria era vivenciar isso na prática. Sim. E aí, quando eu entro nessa situação de entender tudo o que estava acontecendo, eu chamo os meus médicos, que no caso são hematologistas, não são oncologistas. Eu chamo eles para uma reunião dentro do quarto do hospital e falo, vamos fazer um acordo? Aí eles, lá vem. Eu falei, não, mas é um acordo bom. O acordo é o seguinte, eu vou fazer o papel de paciente, vocês me tratam, equipe médica, a cabeça tá ótima, eu quero colocar, quanto tempo eu vou ter que ficar internada? Aí eles falaram, a sentença é 3 meses. E mesmo assim a gente não sabe se você sai. Eles foram muito retos. Eu falei, então tá, vamos negociar. Me tratam, eu quero colocar uma mesa aqui no quarto do hospital, porque a cabeça tá boa, eu vou continuar trabalhando, eu quero receber as biomédicas da Plasmavita, família, etc., eu quero que não venha me visitar, eu não quero receber aquela energia negativa de, uma tia chegar, uma avó chegar e falar, tá morrendo, sabe, coitado, eu não quero essa energia. Olha, então eu vou trocar essa posição. Que interessante. E nós vamos combinar o seguinte, nós vamos falar que eu não posso receber visita médica. Aí eles me falaram, mas você pode. Eu falei, tá, vamos usar o gancho da pandemia? Lembra que você não podia ter acesso a agente bacteriano? Vamos usar isso. Vamos falar que eu não posso receber. E que se quiserem falar comigo, etc., eles vão me ligar ou eles vão cuidar de uma caixinha chamada orações à distância. Rodrigo, deu tão certo a expansão e o plano, só para você entender, tá? Que nos dias que eu mais tive dor dentro do hospital, dentro do tratamento, tinha enfermeiras que hoje elas ficaram minhas amigas pessoais, elas dizem que pegavam o meu prontuário, elas olhavam e falavam assim, nossa, a paciente Fabiana tá piorando. No plantão seguinte, a gente não sabe se vai chegar aqui e ela vai estar viva. Porque a minha parte laboratorial estava piorando muito. Eu sabia.
Só que você já ouviu aquela frase assim, como é que eu posso te explicar? Põe o pé que Deus te dá o chão. Sim, sim. Nos dias que eu mais passava mal, o que eu fazia? Eu lembrava o seguinte: eu tenho fé, eu tenho força. Deus, ao invés de reclamar, elas colocavam um monte de medicamento, eu tô com um catéter aqui. E eu ficava passando mal, vomitando, etc, etc. Cada vez que eu tava vomitando, olha a minha linha de pensamento. Através do que aconteceu agora, eu tô expulsando esse linfoma de dentro do meu corpo. Caraca. Elas achavam que no dia seguinte iam chegar e pegar uma paciente morta. Uhum. Elas entravam no quarto. A cena era a seguinte. Uma enfermeira me lembrou isso outro dia. Ela falou, a cena que eu vi, aquilo impressionou. Eu falei, qual foi a cena? Ela falou, eu chego no quarto, 7h pouco da manhã, achando que eu já ia pegar, assim, ó, óbito. A cena que eu vi, você tinha aberto todas as... Eu estava no Hospital Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo. Tinha aberto todas as janelas do quarto do hospital. E eu estava só saudando, cantando um louvor da Aline Barros, que é Ressuscita-me. E em umas partes do louvor fala assim, ressuscitam os meus sonhos, ressuscita a minha vida. Sabe, tem trechos assim no louvor. Quando eu olho para trás, as 2 enfermeiras que acharam que ia encontrar uma paciente morta, elas estão de joelhos, na beirada da minha cama, chorando e falando, que fé é essa? Que absurdo é isso? Naquele mesmo dia, elas não acharam que pegariam resultados piores? Elas falavam, não, não é o mesmo resultado. Não é o mesmo resultado. Ali eu entendo o seguinte, a minha missão não era só relativa à célula, é além. Aí eu começo, eles me colocam num andar onde só tinham pacientes que estavam tratando linfomas e leucemias. Eu não podia comer, porque o linfoma, ele formou um líquido branco que parece essa minha blusa. Se eu comesse, antes de começar a fazer as quimioterapias, ia formar esse líquido branco de novo. Eu ia ter que ir para o centro cirúrgico para eles aspirarem o meu pulmão. Detalhe, e fui para o centro cirúrgico. Eles aspiraram. Eu tive 3 paradas dentro do centro cirúrgico. Meu Deus. Como eu não podia comer, vinha uma fisioterapeuta todo dia me pegar e eu tinha que percorrer os corredores do hospital sem comer. Era gelatina e água. Porque se eu comesse, ia formar de novo o líquido. Tá bom, Rodrigo. Eu não tinha força na perna, mas eu tinha força na mente. Eu começava a andar pelos corredores do hospital, vendo aqueles pacientes com leucemia, todo carequinha, sabe? Paciente jovem, paciente idoso. Mas, enfim, para cada um eu falava, escuta, não é uma sentença não, tá? Vamos virar o jogo? Vamos começar a movimentar diferente? Por que você tá aí? Você vai entregar? É sentença? Eu começo a fazer um movimento dentro do hospital. Nos dias seguintes, às vezes eu tava lá tentando dar um cochilinho à tarde. Toque, toque. Era um paciente, era outro paciente. Chegou uma hora que eu não vi o que estava acontecendo. Eu precisei de uma enfermeira falar. Tinha vários pacientes em volta da minha cama, eu com o meu computador tentando trabalhar, e eles queriam ouvir o meu poder de voz. Eu falei, gente, isso é muito forte. Nossa Senhora. É muito forte, é muito forte. E um dia também eu fiz meio que um acordo com Deus. Eu falei assim, Deus, eu sei que tá grave. O meu texto com ele foi, eu sei que tá grave. Eu, como biomédica, infelizmente entendo tudo que tá acontecendo. Só que se for para eu ir embora, já me leva. Já encurta essa história, já me leva logo. Só que se for para eu ficar, me mostra qual é o legado, me mostra qual é a missão. Eu já estou entendendo que é muito maior do que a plasmavita. Eu já estou entendendo que é mais profundo. E ele começa a dar os sinais. Ele começa a fazer movimentos que aí eu entendo o seguinte. Tá, eu tenho o poder de regenerar o que está dentro do meu corpo se eu acreditar, se eu potencializar minha fé, se ao invés de eu reclamar, eu começar a agradecer porque eu estava vomitando. Olha isso, você muda a história. É diferente ou não é? Nossa. É diferente.
Você acha que foi à toa? Hoje eu penso em sã consciência. Você acha que foi à toa que eu perco a minha mãe com 44 anos e eu vou cair num congresso de medicina regenerativa? Tudo, as peças vão se encaixando. Então não é. Eu acho que realmente é Deus desenhando cada fase, cada capítulo. Com certeza. É isso. Precisava te contar isso, Nossa, porque como você também colocou. Não, tô super agradecido de escutar isso. E dá pra sentir a presença de Deus aqui na nossa conversa. Dá. Tô muito feliz. Dá. Eu costumo dizer que, assim, quando você tem dúvida do que vai acontecer, que no meu caso, eles falavam, ó, a gente não sabe se depois de 3 meses, se você sai. O meu hematologista, ele brincou comigo, ele falou, você acha que você vai atravessar do outro lado? Porque a gente teve muitas conversas. Eu falei, você quer dizer o quê? Atravessar do outro lado? Ele falou, pode ser que você sobreviva ou não. Você, como biomédica, infelizmente, você está entendendo tudo que está acontecendo. E aí eu falo para ele o seguinte, é muito doido o que está acontecendo. Porque assim, em todos os momentos, seu diagnóstico está piorando, a sua plaqueta caiu, agora você está com sangramento, etc. Eu tinha tudo isso, eu tinha um catéter enfincado aqui, que aquilo doía horrores, mas horrores. E ele ficava linkado num, tipo um fio, um respirador, que até para levantar eu tinha que tomar cuidado, porque se aquele fio soltasse, ali ia entrar ar no meu pulmão e eu poderia morrer naquele minuto. Caramba. Um belo dia acontece isso de madrugada, eu esqueci, eu levanto da cama com tudo, o negócio só. Mas na hora, eu clampeei com o meu dedo e apertei a campainha. Só de eu ter clampeado com o meu dedo, deu tempo delas chamarem o médico que cuida dessa parte. Mas aí entra 10 enfermeiras, eu ia parar. Uhum. Que coisa. Só que o mais doido, tá? Todo mundo do hospital correndo, que Rodrigo, iam com uma calma. É porque você... Mas uma calma, uma serenidade. Sim. Eu só sentia Deus. Ele falava, não é agora que você vai. Porque se for minha hora, tudo bem. Não, na verdade, assim, eu já sabia. Mas você já sabia que não era. Eu já sabia que não era. E eu via exatamente as cenas do outro lado. E eu via a Plasmavita levando cura, eu via as minhas palestras, eu via as novas clínicas de outras especialidades querendo conversar e falar, puxa, eu ainda não tenho isso na minha clínica, como é que eu consigo trazer isso como meu paciente? Eu via as cenas. Então, talvez, por visualizar as cenas, eu não entrei naquela situação de, acabou, encerrou, etc. Isso muda o jogo. Total. E tem aquela frase, né? Como é que as pessoas brincam? Se der medo, vai com medo mesmo. Não tem aquela frase? Comigo a frase já era o seguinte. Quanto mais a coisa piorava, mais eu potencializava a minha fé. No dia que eu ficava pior, mais feliz eu tava. Era doido, eles não entendiam. Eles falavam, que pessoa é essa? E aí eu cheguei a ouvir frases maravilhosas. As frases eram assim, você é por amor. Sabe por que você é cura? Porque você sabe como regenerar a tua própria vida e você sabe regenerar a vida de outras pessoas. Incrível. E aí eu entendi uma outra coisa também, que é o seguinte, amar cura. Eu me amei em primeiro lugar. Eu não entrei num vitimismo. Eu entendi que não era só sobre células. Eu entendi que o poder está dentro de nós. E eu entendi o seguinte, que quando você se ama, você se cura. E aí você não entra num ecossistema que ele está preso dentro de só números, valores, dinheiro. É maior que tudo isso. Então não tinha como parar. Me pediram, olha... Por favor, se você ainda não palestra, se você ainda não levou a tua palavra à igreja, comece a falar,
Temos que explorar mais, e espalhar essa mensagem. Mas quando Deus traz, a gente sente, né? A gente sente. Sim. Que lindo. É absurdo, né? Não consigo nem imaginar o desafio, né? De ter passado por tudo isso. E temos que compartilhar essa mensagem. Eu tenho de carteira, como eu te falei, a Plasma Vita tem de muitos clubes esportivos, né? Muitos clubes, assim, que tem grandes players no mercado. E o jogador Neymar é meu paciente há muitos anos. Interessante. O Neymar, toda vez que eu vou fazer o tratamento com ele, ele brinca comigo, ele fala, você é realmente a mãe das células-tronco do Brasil, você revolucionou a medicina. Às vezes ele até brinca, ele fala, ai, doutora Plaquetinha, você chegou. E o Neymar, Mas o Neymar fala, sempre leve amor em formato de cura. O próprio Ney entendeu isso. Ele falou, é impressionante, até quando você estava, você levava amor e cura. Amor e cura. E isso fica... Já estão pedindo meu livro, cadê o livro? Tem que ter livro? Eu ia falar isso. Não, ele está começando a ser escrito e logo. Tem que ter livro, tem que ter bastante coisa sobre isso. Vai. Mais do que você já faz, né? Não. Olha, eu tenho várias outras perguntas, acho que vai ficar pro próximo episódio, que a gente foi para um caminho aqui muito legal, muito interessante, muito importante, né? Em escutar tudo isso e poder compartilhar histórias que a gente não sabe, né? E são vividas por tanta gente e a gente consegue ajudar, tendo esse momento aqui. Então, quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, que compartilhe com os familiares, com os amigos, enfim, qualquer outra pessoa que está precisando escutar isso, né? Que está precisando mudar a mentalidade, mudar a forma de encarar a vida e se apoiar na sua história. Se eu te perguntar hoje o que é regenerar para você, o que você me responderia? Nossa. Depois de tudo isso que eu te contei. Pergunta dura, difícil. O que é regenerar? O que é regenerar? Acredito que talvez é a busca... Não sei, a busca pelo melhor, é a busca por a gente se curar a partir de N formas. Não estou pensando aqui em traumas e tudo mais, mas a gente está aberto à vida, a gente está aberto ao amor, a compartilhar, a servir o próximo, a amar o próximo, a ajudar. Então eu me regenero a partir dos meus atos, a partir das minhas ações, a partir do bem que eu faço no mundo. Então, para mim tá mais nesse caminho, né? Se eu estou fazendo isso, a chance de eu me regenerar, indo pro físico, né? Eu me regenero de uma maneira mais fácil, a partir dos meus pensamentos, a partir do movimento mais positivo. Eu sou uma pessoa naturalmente mais positiva também. Então, eu acredito muito nisso. A hora que eu falei assim, a última vez que eu fiquei doente, eu não lembro. Porque eu talvez esteja vibrando, mas eu não penso nisso também. Mas provavelmente eu tô. Então eu me regenero a partir desses pensamentos, a partir dessas atitudes, a partir do meu esforço, a partir do servir, do amar. Então eu fico por aí. Talvez não entre com tanta profundidade, mas... No meu caso, você concorda que através da minha principal dor, que foi o linfoma, eu regenerei a minha própria vida? Sem dúvidas. A dimensão disso não muda o status? Sem dúvidas. Então você tem duas opções. Seu propósito ficou maior, né? Você tem duas opções hoje. É como a gente brinca aquela história do copo mais cheio, do copo mais vazio. É bem isso. Você está diante de um diagnóstico. Você pode encarar ele como um diagnóstico. Ou você pode encarar ele como uma sentença. E às vezes é uma sentença de morte. Rodrigo, é impressionante. Eu fiz isso na minha vida inteira. Eu comecei a calcular outro dia. Eu falei, nossa, em todas as etapas, ao invés de enxergar o lado negro, eu falava, pera, como é que eu resolvo? Pera, como é que eu resolvo? Como é que eu resolvo?
Eu não aceito isso, né? Não, e além de não aceitar, é mudar a história. É mudar, é o que você falou. Você pode ser abundante, você pode encarar de forma positiva, mas aí não é só falar. Você precisa ter atitudes, que uma coisa é falar, eu sou extremamente próspero, eu sou extremamente saudável. Tá, mas o teu interno, você transparece e você tem atitudes para isso? Sim. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você estar lá num quarto de um hospital, com um diagnóstico só piorando, com pessoas apostando que você não sobreviveria e você vira o jogo. E aí não é você falar, não, eu não aceito. É você falar, o poder está dentro de mim. Aonde está Deus? Deus está dentro de nós. A hora que a gente entende isso, você fala, então eu vou fazer diferente. Eu não vou ficar no, ó céus, ó vida. Eu vou ficar diferente. Como é que eu me curo e curo outra pessoa? Tá, aí eu curei outra pessoa, como é que eu faço essa pessoa multiplicar também a cura com outra? Você vai criando um ecossistema. E aí é um ecossistema de cura. E volta, é lindo. Hoje eu escuto pacientes que me falaram assim, nossa, além de curar, né, aquele joelho, aquele ombro que estava lesionado, sabia que através da sua história eu comecei a repensar várias coisas que eu fazia errado? Eu reclamava de tal coisa, parei. Eu fazia tal atitude, parei. Eu entendi o seguinte, que é aquilo, que aquilo ficou tão ínfimo, perto de tudo que eu posso fazer diferente. Que a gente tem aquela coisa, até brinco com eles, eu falo assim, às vezes você está dirigindo, por exemplo, ele é meio categórico, mas acontece. Às vezes você está dirigindo, principalmente lá em São Paulo, às vezes você toma uma fechada, né? Você toma uma fechada e acontece... A primeira reação, se você é uma pessoa dentro dos padrões, você vai xingar, vai, aquelas frases. E se você muda? E se você muda? Se você não reclama. Não, ao contrário. Se ao invés de você não reclamar, você manda um comando de prosperidade. Você manda assim, por exemplo, você tomou uma fechada, tá? Aí passou na tua frente um carrão. Ao invés de xingar, e se você trocar? Vai ser extremamente próspero, saudável. Rodrigo, visualiza um espelho na tua frente. Tudo que você está falando está voltando. Tudo que você está falando está voltando. E aí eu falo exatamente isso para os pacientes, para os médicos, para as pessoas, para amigos, etc. Eu falo, começa a voltar. Não é isso que você quer receber? Por que você vai xingar? Troca a posição. Concordo. Você quer receber cura? Antes de receber cura, seja cura. Seja cura. Você vira tudo. E eles estão entendendo isso. Então, esse movimento, esse legado, eu acho que eu já estou conseguindo deixar. Eles me falaram, você está deixando uma marca. Não é só aquela coisa do pioneirismo. É maior. Ele só vai chegar nisso. Sim, né? Sem dúvidas. Fabi, acho que a gente tem que encerrar. Claro. Mas fica o convite para uma próxima, que aí a gente volta, fala sobre mentorias e sobre outros assuntos, mas esse foi com certeza o mais importante. Então, agradecer pelo papo profundo, inspirador. Eu tô saindo aqui muito inspirado. Com certeza quem está nos escutando também vai repensar muita coisa. E temos que explorar mais ainda, né? Vou te auxiliar no que eu puder para ir para outros podcasts, tem que escrever seu livro e a gente te usar no bom sentido, né? Para ajudar cada vez mais pessoas. Então agradeço muito. Fica à vontade para passar, compartilhar os seus arrobas da Plasma Vita, o seu e tudo mais, uma mensagem, se quiser deixar algum outro recado. Eu também te agradeço muito. A mensagem que eu quero deixar é que todas as pessoas façam as suas células trabalharem a seu favor, potencializando mesmo, levando elas assim no mais alto nível, entendendo que o poder de cura está dentro de cada um. Entendendo que o poder de cura não está através de um medicamento, não está através de um médico que vai fazer um milagre. Está dentro de cada um. E deixar Deus transbordar. É apenas isso. Se você deixa Deus transbordar,
aquilo que para os homens é impossível, para você é totalmente possível, é fluido, é leve e acontece. Então é isso que eu quero deixar como mensagem, que cada um fique com as suas células realmente borbulhando, que cada um pense, como é que eu posso ir regenerando a minha vida? Eu tenho um mentor, que muitas pessoas conhecem, Joel J, e ele fala o seguinte: começa fazendo o que todos fazem de forma errada. Vai treinar, treina certo. Vai comer, já começa a comer certo. Começa a ter disciplina. Vai ajustando a tua vida. Tem coisas quebradas na tua casa, elimina. Se a gente já começar com essa expansão de consciência, você vai virando. Para que a gente vai ficar reclamando, xingando, trazendo mais problemas? Será que não dá para mudar? Dá. A gente sabe que dá. Mas a minha gratidão para você é essa. Conta comigo para outros podcasts. Combinado. Tá? E eu quero deixar as redes sociais, sim, claro. Por favor. Então, para quem nos segue, para a audiência que ainda não conhece os Instagrams, as redes sociais, o @ da Plasmavita é @grupo_Plasmavita. O outro @ que é o meu, doutora Fabiana, é o doutorafabiana.marques, e eu estou à disposição para que a gente consiga ter mais trocas como essa, mais insights, essa evolução contínua na ciência, no campo das pesquisas e no campo do processo de entender que é tudo com e por Deus. E aí o resto tá tudo feito. É maravilhoso. Isso. Muito obrigado. E os nossos aqui, o @ como você marca, do nosso podcast, o da agência, o @fito.ag, onde a gente fala sobre eventos e tudo que a gente produz nesse mercado, e o meu @ o Rodrigo Vitor, que eu falo com donos e donas de agências de eventos, auxiliando esse mercado a ser cada vez maior e a gente ter cada vez mais agências de sucesso. E aproveitando, deixa o seu like, compartilha, assina, se inscreve, tudo que dá para fazer, né, em tanta mídia, para a gente poder continuar trazendo conteúdo desse nível, né? Olha que episódio incrível, maravilhoso, e compartilha com todo mundo que você puder, para a gente se inspirar, né? Eu saio daqui muito inspirado, muito agradecido, e encontro você no próximo episódio.